que a gente vai ver acontecendo aqui hoje, o que a gente vai viver aqui juntos como família, para mim, pessoalmente, não existe maior milagre do que o milagre do novo nascimento, do batismo que a gente vai ver aqui hoje. E é interessante porque muita gente toma isso como, mas o que significa exatamente o que vai acontecer aqui agora? E eu coloquei no meu coração de todo dia de batismo agora falar sobre batismo, para que você possa entender. Tem tanta gente nova chegando, então eu quero que você entenda exatamente o que está acontecendo aqui. E todas as instituições, todas as organizações são conhecidas por uma marca que as identifica. E quando a gente fala de cristianismo, muita gente fala de uma marca que nos identifica. Você consegue pensar em algo que vem à tua cabeça quando você fala em cristianismo? Muita gente lembra de cruz. Muita gente pensa na cruz, lembra da cruz. Muita gente carrega a cruz no peito, no pulso. Muita gente tatua a cruz. Mas existe algo muito importante que a gente precisa entender aqui, porque apesar de ser justo e de ser válido essa identificação com a cruz, não é a cruz a marca do cristianismo. A cruz fala da parte que foi feita por Jesus. E ela é mais do que suficiente. O que Jesus fez na cruz é tudo aquilo que precisava ser feito para que nós fôssemos reconectados com o Pai, para que nós pudéssemos voltar a viver de verdade, para que a gente pudesse receber propósito. Mas de nada vale aquilo que Jesus fez na cruz se você ignorar o que foi feito ali. Por isso eu digo que a marca do cristianismo é o batismo, porque o batismo é a tua resposta àquilo que Jesus fez na cruz. Por mais lindo que seja aquilo que nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós dissemos que sim ao sacrifício de Jesus, porque nós respondemos falando, eu aceito esse sacrifício, e não só aceito, como aplico aquilo que o Senhor fez naquele lugar, na minha vida, para que eu possa viver propósito hoje na minha vida, para que eu possa viver a vontade perfeita do Senhor hoje na minha vida, mas é porque eu respondi àquilo que foi feito na cruz. Existe toda uma dinâmica na igreja. Ao final dos cultos nós perguntamos, alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Ou seja, alguém quer aceitar o sacrifício de Jesus? E algumas pessoas levantam a mão, e naquele momento nós oramos juntos, e a partir daí a gente começa algo que a gente chama de vida em comunhão, e a gente caminha lado a lado, e aqui na vida a gente leva muito a sério isso, porque a gente tem claro que as pessoas querem se sentir amadas, e o contrário do amor não é ódio como muitos pensam. O contrário do amor é indiferença. Então o que a gente tenta aqui todo o tempo fazer é que quando você entre nesse lugar, você seja notado, você se sinta amado, você se sinta querido, e a partir daí nós começamos a caminhar lado a lado com você. E nós começamos um processo de discipulado, que a gente chama aqui de tempo de mesa. E como a gente ama aqui os nossos tempos de mesa. Quem aqui já participou de um tempo de mesa? Faz um sinal aí com a tua mão. É bom ou não é? É maravilhoso viver e passar por um tempo de mesa. Porque aqui ninguém caminha sozinho. A gente sabe que o Senhor nos chamou para que a gente caminhe lado a lado, em unidade, em comunhão, em acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse processo de discipulado. Se você quiser, inclusive, viver isso ainda essa semana, fala comigo aqui no final do culto, ou fala com qualquer voluntário. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter o maior prazer em marcar um horário com você, para que a gente possa ter esse tempo de mesa. E se tem algo que marca a minha vida nesse batismo de hoje, nessas 13 pessoas que estão descendo as águas hoje, quando a gente começou a igreja que começou do zero, na sala de casa, a gente tem muita história, que a gente fala de situações que nós fizemos, e praticamente nós precisávamos fazer tudo no começo da igreja. Mas hoje o que mais me alegra é que esses que estão sendo batizados hoje foram discipulados por vários discipuladores aqui da igreja. Várias pessoas que foram preparadas para fazer isso. E aí você pode me perguntar, poxa, mas é gente que tem uma caminhada já de muito tempo? Tem gente sim que tem uma caminhada de muito tempo, mas tem gente que estava se convertendo há 1 ano e meio atrás, e que hoje já é um discipulador, porque essa vida tem sido derramada sobre a vida dessas pessoas, e nós temos sido transformados, não somente para que a gente se sinta bem, para que a gente esteja feliz, ou para que a gente esteja contente com a realidade que nós estamos vivendo, porque é o que tem acontecido com muitos de nós aqui,
mas é para que também, através de nós, outras pessoas tenham acesso a esse evangelho transformador, a essa boa notícia que vem da cruz do Calvário, que transforma as nossas vidas. Por isso vocês vão ver acontecendo o que vai acontecer aqui hoje. São pessoas que responderam à entrega de Jesus na cruz, que começaram essa caminhada de discipulado e que estão agora publicamente declarando diante de todas as pessoas algo que já está acontecendo dentro deles, uma transformação que muitos deles não conseguem explicar. Hoje durante o dia eu mandei algumas mensagens para alguns de vocês que estão se batizando hoje. Não vou falar quem, não vou dar nomes, fiquem tranquilos, mas não teve nada mais bonito e mais emocionante do que isso hoje durante o meu dia. Pessoas me respondendo, chorando, falando, eu não consigo explicar o que está acontecendo na minha vida. E quando a gente não consegue explicar, a gente tem certeza que é o Senhor quem está trabalhando em nós, que é Ele quem está transformando o que precisa ser transformado, que é Ele quem está tirando, quem sabe, aquilo que já não cabe mais na nossa vida, ou talvez trazendo algo que Ele sabe que é necessário para o futuro que Ele tem para você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por coincidência, foi o Senhor quem te trouxe, e Ele está trabalhando na tua vida, através de circunstâncias e situações que quem sabe você até agora não sabia explicar. Como na semana passada, numa mesa, num tempo de mesa, uma pessoa me olhando e falando, agora faz sentido tudo que eu passei, agora eu vejo o propósito no porquê de todas essas coisas, porque agora eu vejo que existe um plano maior. O que vocês vão ver aqui são essas pessoas que estão tendo essa vida derramada sobre elas e não está cabendo, está transbordando a tal ponto deles precisarem declarar publicamente, minha vida é do Senhor, Ele é o meu Senhor e Salvador, Ele é único, Ele é suficiente, eu não preciso de nada além disso. Eu não preciso de nada mais além daquilo que o Senhor fez por mim na cruz, e agora eu quero declarar publicamente que eu sou dEle. A palavra batismo, ela tem origem num verbo grego, e o significado desse verbo é imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir, ou ainda tingir. É o mesmo verbo usado quando se mergulhava um pano branco em uma tinta vermelha para tingi-lo. Ou seja, no momento em que você é banhado, não tem mais como disfarçar, não tem mais como mudar, não tem mais como... As pessoas vão olhar e vão falar, o que aconteceu com você? Teu rosto mudou, a tua atitude mudou, as tuas palavras estão mudando. E é algo que acontece de dentro para fora, não é uma imposição, não é uma obrigação. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Para uma pessoa falando, não, a partir de agora se veste desse jeito, fala dessa maneira, não frequenta mais tais lugares. Isso você não vai ver jamais acontecendo aqui. É interessante porque, inclusive, pessoas que tiveram experiências em outras igrejas, quando chegaram aqui e nos questionam, mas pastor, é ou não é? Pode ou não pode? A resposta, não sou eu quem tenho que te dar. É o Espírito Santo, quando Ele te enche. É esse relacionamento com o Senhor que começa a te transformar. E quer saber? Quando eu começo a ver essa transformação na tua vida, isso me libertou, isso tirou um peso das minhas costas. Porque quando eu vejo essa transformação acontecendo na tua vida, eu tenho certeza que dentro de você existe uma vida fluindo, existe uma vida nascendo, existe uma transformação acontecendo, porque é o Senhor quem está fazendo isso na tua vida. Você está sendo mergulhado, você está sendo transformado, você está sendo exposto a essa nova realidade que é a que o Senhor tem na tua vida, o plano dele se cumprindo. O propósito para o qual Ele se entregou naquela cruz, para que você fosse alcançado e para que você fosse transformado por esse sacrifício, a tal ponto de você deixar de se preocupar simplesmente com as tuas coisas, para você começar a amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, a pessoa que está do teu lado, você passa a amar do mesmo jeito que você se ama, do mesmo jeito que você quer ser cuidado, do mesmo jeito que você quer ser dirigido, você passa a se preocupar, a orar, a caminhar lado a lado com quem está aí, com quem o Senhor colocou aí do teu lado. Por isso a gente fala aqui também na vida, que o tempo de mesa, a comunhão, o andar lado a lado, não é opcional, isso é necessário. Quer viver uma vida abundante? Quer viver de verdade aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Você vai precisar caminhar com quem está aí do teu lado.
Mais uma vez vou te falar, olha aí para quem está do teu lado. Dá um sorrisinho para ele e fala, que bom que a gente tem a oportunidade de caminhar juntos. Os domingos aqui são tão especiais por causa disso. Porque a gente ama passar tempo juntos. Esses dias uma das famílias novas aqui me olhou e falou assim, a vida inteira me falaram que ser crente era chato. E ela me falou o seguinte, se eu soubesse que era como é, eu teria virado crente há muito tempo atrás. Porque o que a gente está vivendo aqui não se explica. A gente está vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o plano dele é muito melhor. Não é que o teu era um plano bom e o do Senhor é diferente. Não é questão de ser simplesmente diferente. O teu melhor plano não pode se comparar com aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Esse relógio está certo, Tiago? Eu nem entrei na mensagem ainda. Outra coisa, quando a gente fala de batismo, a gente não está falando aqui algo de uma ideia que nós tivemos. A Bíblia nos ensina. É o ensinamento de Jesus. Foi Ele quem disse. Lá em Mateus 28, 18, diz o seguinte. Ele disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho ordenado a vocês. Foram 12 que foram ensinados diretamente por Jesus. E nesse momento Jesus está aqui, ensinando e dando orientações, instruções do que esses 12 deveriam fazer. Aquilo que eu fiz com vocês, agora vocês vão passar isso para frente. Além disso, ele também disse, Marcos 16, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Jesus estava querendo dizer aqui com essas palavras? Ele não está dizendo que o batismo em si tem o poder de salvar uma pessoa que passa por essa experiência. De acordo com o texto, o que determina que uma pessoa será salva ou condenada é a fé em Jesus. E quem já passou pelo tempo de mesa, quem já passou pelo discipulado, e mais uma vez eu quero te convidar, vem para esse lugar com a gente. Na aula número 1, nós falamos sobre a conversão, e a gente fala sobre uma equaçãozinha, essa conversão é igual a fé em Jesus, mais o arrependimento dos pecados. É impossível nós vivermos tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui se não for começando pela fé. E o batismo, como já foi dito aqui, é a marca pública dessa fé, daquilo que está acontecendo dentro de nós. Enquanto a fé é do coração, é algo interior, é algo interno. O batismo é do corpo. É algo que todo mundo pode ver, é algo que todo mundo pode constatar, é algo que todo mundo pode olhar e falar assim, uau! Ele mudou, a vida dele já não é mais a mesma. E quais são as condições para que uma pessoa seja batizada? Se o batismo é a marca da fé, a condição para que uma pessoa receba é crer. É a única coisa que você precisa fazer, crer. Crer em Jesus, é fé em Jesus. E é aí, nesse lugar onde nós estamos, aqueles que creram, aqueles que responderam a esse sacrifício de Jesus na cruz, e que se posicionaram dizendo, eu quero viver de acordo com aquilo que Ele conquistou para mim. E Jesus morreu na cruz para nos reconectar com o nosso Criador, para nos colocar novamente em contato com Deus. Mas é muito importante que a gente saiba, que a fé verdadeira, ela é seguida de arrependimento. E arrependimento, a gente não está falando de remorso, a gente não está falando de um sentimento ruim, porque eu fiz algo que, quem sabe, não tenho nem certeza se eu deveria ter feito ou não deveria ter feito. Não é isso, não é disso que a gente está falando. O arrependimento de verdade é metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de percepção. Quando você começa a caminhar perto do Senhor e você começa a ser transformado por Ele, aquilo que antes você não notava, num determinado momento você passa a notar. Aquilo que você falava, não, mas não tem problema. Se você sabe que aquilo vai te afastar do que Deus tem para a tua vida, você passa a não querer mais aquilo na tua vida. Você passa a não permitir mais que nada que te afaste do plano de Deus para você tenha qualquer tipo de espaço na tua vida. Metanoia, mudança de pensamento. Assim, a gente pode chegar à conclusão que não basta dizer que crê.
É preciso agir, é preciso atuar, é preciso mostrar a fé por meio de atitudes. Mas mais uma vez, é muito importante se esclarecer, não é arrependimento dos pecados que gera fé em Cristo para a salvação, mas sim a fé que promove esse arrependimento verdadeiro, essa metanoia, essa mudança de pensamentos. Uma pessoa não é salva por ter simplesmente uma vida correta, por fazer as coisas certas, por buscar simplesmente fazer boas atitudes. Ela não é salva por causa disso. Ela é salva porque ela creu, porque ela confiou, porque ela se entregou, porque ela entregou a vida nas mãos de Jesus. E é essa fé que a leva a se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. E é aí que nós podemos experimentar de verdade aquilo que o Senhor tem para nós. Paulo escreveu aos Efésios um texto que esclarece isso de uma maneira muito... Efésios 2, versos 8 e 9 diz o seguinte: pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É pela fé. Eu vou ler de novo esse texto. Pela fé, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É pela fé, é onde tudo começa. É nessa entrega, é nesse reconhecer do sacrifício de Jesus na cruz. É saber que Ele nos reconectou. Ele mesmo disse que não existe outra maneira de irmos ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E no momento em que nós acreditamos, no momento em que com fé nós damos passos nessa direção, nós começamos a ter as nossas vidas transformadas. Existem outros significados do batismo e eu vou passar muito rápido para que vocês tenham esse conhecimento. Além da marca pública de fé, existem outros significados de batismos e entre eles está a purificação dos pecados. Como a gente acabou de ver aqui, o verbo batizar tem como significado original banhar, lavar. Assim, um dos significados do batismo é a purificação e perdão dos pecados. O apóstolo Paulo, em Atos 2, diz o seguinte: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Mas aqui a gente também precisa deixar muito claro que o batismo é um simbolismo dessa purificação dos pecados. O que de fato nos purificou e nos purifica é o sangue que Jesus derramou naquela cruz por amor a cada um de nós. É esse sangue que nos transforma, é esse sangue que nos dá vida, que nos dá alegria, que nos enche de esperança. Apóstolo Paulo nos ensina isso em tantas ocasiões. Nós vemos também o apóstolo João falando disso. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então esse também é um dos significados do batismo, purificação dos pecados. O segundo significado, e esse é o que mais é a identificação com Cristo, morte e ressurreição para uma nova vida. Jesus se entregou naquela cruz, Ele morreu e por 3 dias Ele ficou morto até que Ele ressuscitou. E nós nos identificamos na sua morte para que também nós sejamos identificados com Ele na sua vida. Essas águas têm justamente esse símbolo, esse significado. As pessoas que vão descer nessas águas é como se elas estivessem morrendo para a velha vida. Mas o bom, o melhor de tudo é que elas vão se levantar novamente, com um novo nascimento, para viver uma nova vida cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de possibilidades, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Como eu disse, o que a gente está experimentando hoje aqui é prova disso. Ver essa igreja pulsando vida é prova disso. Além da purificação de pecado, o batismo é a identificação com Cristo.
Receber o batismo é um ato de identificação com nosso Senhor e Salvador. Quando uma pessoa é batizada, além de manifestar publicamente a sua fé em Jesus, o que ela está dizendo é o seguinte: eu pertenço a Jesus. E ela também se identifica com Ele na sua morte e na sua ressurreição. E para fechar, é a identificação com a igreja de Jesus. É saber que pertence a uma família, a um corpo. É saber que está caminhando lado a lado com aqueles que o Senhor nos chamou para crescermos nesse chamado e nesse propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, para fechar, que a gente já precisa ir para o batismo, purificados, caminhando com uma nova identidade, aquela que veio do céu para cada um de nós, e comprometidos com essa nova família, vivendo em comunhão, vivendo em unidade, vivendo em amor. Essa família aqui também pode ser vista como um corpo, chamada igreja. Como a gente gosta de falar aqui, parece igreja, mas é família, é corpo. A gente sente o que está sentindo quem está do lado, a gente ri com quem está rindo, a gente chora com quem está chorando, e nós caminhamos nessa comunhão e nessa unidade. Nós passamos a fazer parte desse corpo, e dessa forma tudo começa a mudar. Começamos a viver literalmente os melhores dias das nossas vidas. Começamos a viver o propósito de Deus para nós. Mas atenção, quando eu falo os melhores dias da nossa vida, não significa necessariamente que os teus problemas vão desaparecer, que você vai começar a ser abençoado materialmente, como muita gente já associa. Quando vai para uma igreja e já fala: não, mas o Senhor vai me abençoar, o que eu vou ganhar? O que Ele vai me dar? Eu não estou falando disso. Não estou falando que teus problemas vão desaparecer, mas eu vou dizer sim que você vai estar reconectado com o teu Criador, vivendo de propósito, entendendo o significado daquilo que realmente importa, sabendo que você não está sozinho em nenhum momento, mas o Senhor tem propósitos em tudo aquilo que nós estamos experimentando, em tudo aquilo pelo que a gente está passando, e esses propósitos vão se manifestar se nós simplesmente estivermos conectados, permanecermos em comunhão, sabendo que Ele nos chamou. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa nas nossas vidas.